Bom dia a todos. A Santa Bíblia Sagrada é um livro fenomenal, sobrenatural. Em suas páginas, cada letra, cada palavra, cada espaço traduz a revelação, a vontade de Deus para com a humanidade, desde a sua existência até o período pós a sua existência. A Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros. 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada foi escrita ao longo de cerca de 1.600 anos, pois é isso mesmo, 16 séculos. Foi escrita por cerca de 40 autores durante todo esse período. Agora, imaginemos, autores que viveram nas mais diversas regiões do mundo, exerciam as mais diversas atividades econômicas que a gente pode imaginar, como juízes, profetas, governadores, agricultores, pescadores e inúmeras outras profissões ao longo de 1.600 anos em várias regiões do planeta Terra. São cerca de 2.500 traduções. O Martinho Lutero mesmo traduziu a Bíblia para a língua alemã. E a gente sabe da história que, ao longo de toda a sua existência, todos os presidentes, ou a maioria dos presidentes, inclusive todos os presidentes dos Estados Unidos, tomam posse com as mãos sobre a Sagrada Bíblia. O único presidente que não procedeu assim, ele governou os Estados Unidos de 1901 a 1909, chamado Theodore Roosevelt. Ele foi o único presidente na história dos Estados Unidos que não tomou posse, jurando fidelidade às leis do país e às leis de Deus, com as mãos sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do planeta. Dissemos aqui que ela já foi traduzida em cerca de 2.500 línguas e dialetos. E já foi vendida, esse número cresce a cada instante, é um número estatístico que a gente não pode precisar, mas cerca de 7 bilhões de unidades, superando o livro vermelho mais vendido, um dos segundos mais vendidos, superando em 7 vezes o número de cópias vendidas. Daí, nós não chegamos a outra conclusão, de que o livro, as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus para a humanidade em todos os tempos. Cremos e sabemos que foram escrita pela divina revelação de Deus através do Espírito Santo que os inspirava e levava-os a escrever. 1.600 anos, 40 autores. Agora, irmãos, vejam só vocês. No século 21, chega um homem nascido no Brasil, na região Nordeste, no estado de Pernambuco, chamado Ailton José Alves, se acha no direito de vilipendiar, de aviltar esse sagrado livro, inserindo em suas páginas a sua fotografia. Imagina vocês a dimensão desse ato, uma dimensão que fere 1.600 anos de história, ou seja, de composição da Bíblia, por 40 autores. O apóstolo São Paulo não colocou a sua fotografia e jamais reivindicou para si o crescimento da obra. O apóstolo São Pedro, da mesma forma, Tiago, da mesma forma, Silas, da mesma forma, o próprio João, na ilha de Pátimos, que recebeu a revelação sobrenatural de Jesus, e quando viu aquela visão, caiu por terra e não encontrou força dele, desmaiou. Não, em momento nenhum, ele reivindicou para si a grandeza, reivindicou para si o valor que a Bíblia tem e o valor que ele teve na história do Evangelho. A gente não vê de Gênesis a Apocalipse nenhum servo de Deus, quer seja escritor, quer seja quem fez parte dos registros sagrados, reivindicando ou colocando a sua vida, os seus dons, os seus méritos acima de qualquer outro. Moisés, ele foi quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele escreveu
recebendo as tábuas da lei diretamente no Monte Sinai, das mãos de Deus, compôs o livro de Gênesis e os 4 próximos livros. Davi foi a gente pode dizer assim, um grande escritor da Bíblia. Ele foi rei, escreveu vários salmos, magníficas histórias. O seu filho, Salomão, escreveu provérbios e tantos outros escritores da Bíblia, e a gente não vê nenhuma menção desregrada à atuação desses homens. Agora, como podemos nos conformar? O senhor Ailton José Alves, no século XXI, reivindica para si, primeiro, entregar a noiva a Jesus. Que presunção! E depois, como vocês veem, colocar a sua foto inserida nas páginas da Santa Bíblia Sagrada. Trazemos aqui hoje para vocês um olhar jurídico sobre esta atitude nefasta. E, segundo a explicação desse jurista, bacharel em direito, esse ato é um ato criminoso. Agora, a gente quer dizer o seguinte: como o Ailton José Alves é um ditador, é um tirano, se ele dessa vez, para tomar essa atitude, ele fez sozinho, a culpa recai sobre ele. Mas se ele fez com o aval da diretoria, todos são cúmplices. Eu quero dizer, meus irmãos, isto é um aviltamento, isto é um rebaixamento da palavra da Bíblia Sagrada, isto é uma agressão à fé, não somente da Igreja de Pernambuco, não somente da Assembleia de Deus, mas de todas as outras religiões, em todos os tempos. Esse ato de Ailton José Alves deve ser radicalmente, energicamente repudiado. Um homem efêmero, pecador, passageiro, ditador, tirano, altivo, compreendeu? Cheio de desvio de conduta, achar-se no direito de colocar a sua fotografia inserida nas santas páginas da Bíblia Sagrada. E por que não dizer, mais recentemente, se o Daniel Berg e Gunnar Wingren, os principais servos de Deus que trouxeram o evangelho aqui para o Brasil em 1910. Eles não reivindicaram colocar as suas fotografias na Santa Bíblia, fotografia da mulher, da esposa, dos filhos. Então, isso exige reparação. Segundo a explicação do jurista, isto é um crime, e um crime de grandes proporções, porque não atingirá somente essa geração, mas as gerações futuras. Não atinge simplesmente a Assembleia de Deus, mas todas as religiões do mundo que tem a Bíblia Sagrada nessa composição de 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então assistam aí a exímia exposição do nosso jurista a respeito dessa atitude indevida e, segundo ele, criminosa. O tipo penal que vamos tratar hoje, tá? O capítulo Código Penal, o assunto do Código Penal é dos crimes contra o sentimento religioso. Então, para ilustrar isso, eu gostaria de iniciar contando uma situação real. Veja bem, aconteceu um grande evento em uma instituição religiosa e, durante esse evento, o pastor da instituição mandou confeccionar uma Bíblia, uma instituição evangélica. E uma das páginas da Bíblia era a sua foto, ou é a foto, né? Então, da Bíblia, ele mandou colocar em uma imagem cheia a sua foto. Então, muitos evangélicos compraram essa Bíblia e depois que começaram a folhear, eles se deparavam ali com a foto do pastor, né? Do seu pastor presidente ali, sendo ela uma das folhas da Bíblia. Então isso provocou muitos rumores, muitos não ficaram de acordo com essa ação do próprio pastor, alguns continuaram com a Bíblia, mas pegaram um estilete e retiraram a foto do pastor ali da Bíblia, e muitos fizeram isso. E aí eu fui perguntado se realmente esse comportamento do pastor é crime, se ele cometeu algum tipo de infração penal. Vamos analisar essa situação cuidadosamente, utilizando a Constituição Federal e utilizando o Código Penal Brasileiro, tá bem? Que é o tema de hoje que vamos tratar, está no Código Penal Brasileiro. Vamos ler aqui, doutores, o artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição Federal, né? Vamos ler aqui, que diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, se você tiver com a Constituição aberta, grife aí essas duas expressões: locais de culto e depois suas liturgias. Vamos lá. Locais de culto.
O que seria isso? Bom, locais de culto, como o próprio nome diz, pode ser os templos, que são edificados para essa finalidade, pode ser qualquer templo, né, que seja utilizado para a realização de cultos, como também pode ser outros lugares que não sejam os templos, como por exemplo, aqui em Pernambuco, tem ali no Arrudão, né, pode ter um clássico em determinado domingo entre o Santa Cruz e o Sport, tá? E no outro domingo, uma instituição evangélica qualquer realizar um congresso de jovens ali. Então, no primeiro domingo foi um local, como ele é feito, para a prática de esporte. Mas naquele domingo que se realizou ali, que fez o culto, é um local de culto. Então ele goza ali de uma proteção constitucional. Aquele momento ali da realização do culto não é um espetáculo, claro, de futebol, mas é um culto. Então goza de proteção constitucional. Uma residência que realiza um culto tem a proteção constitucional. Uma praça pública onde esteja sendo realizado um culto goza de proteção constitucional. É um local de culto, tá bem? Suas liturgias a gente pode analisar, doutores, em dois aspectos. Primeiro, os objetos utilizados, né, para a realização de culto. Então, são vários objetos utilizados para a realização de cultos, como os doutores sabem. Tem cruz, tem imagens, fotos, objetos, a Bíblia, né? Outros elementos, todos os elementos que são utilizados para a realização do culto. Qualquer que seja o objeto que naquele momento esteja sendo utilizado para se realizar um culto, goza de proteção constitucional. Tá? Agora, se aquele objeto ele não está sendo utilizado para o culto, está em um museu, aí não faz parte da liturgia de culto, porque não está no culto. Então uma imagem que esteja em um museu, por exemplo, e uma imagem que esteja dentro de uma igreja, tem conotação diferente. Enquanto ela estiver ali naquela igreja e essa imagem é utilizada para realizar um culto religioso, tem a proteção do manto constitucional da inviolabilidade. Tá? Se essa mesma imagem está em um museu, um local que não é um local de culto, que não é utilizado para culto, mas apenas para exposição, essa imagem não é um objeto de culto. Tá bem? O segundo aspecto dessa expressão, suas liturgias, o legislador, não é, inteligentemente, né, o nosso legislador aqui constitucional, o poder constituinte originário, inteligentemente, ele, quando utilizou essa expressão suas liturgias, ele já deixou claro que cada instituição religiosa tem a sua liturgia, tem a sua forma de adoração, sua forma de culto. Por isso que é suas liturgias. Então, pode ser que um objeto esteja dentro de uma religião e seja objeto de culto, possa ser que aquele mesmo objeto, para uma outra religião, ele não seja um objeto de culto. Deu para entender? Suas liturgias? Eu vou repetir. Um objeto pode estar numa religião e ele ser utilizado para o culto, ter importância para o culto. Esse mesmo objeto, ele pode estar em outra religião e ele não ser objeto de culto, não ter valor de culto, não ter valor, nenhum valor para essas questões de culto. Você entendeu? Então, porque cada religião tem a sua forma, a sua maneira de cultuar. Então, ela pode utilizar, como eu disse, uma maneira, e a outra religião, em relação àquele mesmo objeto, não o considerar como sendo um objeto de culto. Ou seja, aquela outra religião tratar o mesmo objeto, mas de outra maneira. Deu para entender? Então, por isso que são suas liturgias. Cada religião tem a sua maneira particular de oferecer ali o seu culto, tá bem? Seguindo a inteligência do poder constituinte originário, foi este o entendimento seguido pelo legislador ordinário ao realizar a tipificação aqui no Código Penal, exatamente no artigo 208. O que é que o legislador ordinário fez? Bom, se cada religião tem a sua forma de culto, e cada religião pode considerar um objeto de culto e a outra não, então o que é que eu vou criminalizar? O que é que eu vou considerar como crime? Então, foi o que ele fez. Ora, então vamos punir o sentimento, a agressão ao sentimento religioso. Então, o que é que se pune aqui no Código Penal? Aqui nós temos, no capítulo 1 aqui, dos crimes contra o sentimento religioso, você pode ver o artigo 208, do título 5 do Código Penal, dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Então você tem aqui o capítulo 1, dos crimes contra o sentimento religioso. Então foi isso que o legislador ordinário fez. Se cada instituição religiosa tem a sua forma de culto, então eu vou criminalizar aqui a agressão ao sentimento religioso. Então, o que o Código Penal vai punir não é a agressão ao objeto, mas a agressão ao sentimento. O Código Penal pune qualquer violação a esse sentimento religioso. Por isso que está aqui, dos crimes contra o sentimento religioso. Vamos ler o artigo 208 do Código Penal.
né, ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Então vamos ler aqui o artigo 208 do Código Penal. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. E a última parte do dispositivo, que é a parte que nos interessa para analisarmos o caso real, o caso concreto que apresentamos no começo do vídeo, é vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, ato ou objeto. Então, a Bíblia, como eu falei no começo, no exemplo dado, na situação real, é um objeto de culto. A Bíblia é sagrada. E temos aqui o verbo vilipendiar, que em uma das suas traduções é você tornar vil uma coisa. Tornar uma coisa sem importância, de respeitar algo, faltar com respeito. Né? Você vai ver aí vários significados da palavra vilipendiar, né? Publicamente, ato ou objeto de culto. Então, como eu disse, a Bíblia é um objeto universal de culto. Né? E vilipendiar, como eu disse, tem um significado também de tornar vil, desrespeitar. Essa situação desse pastor evangélico que mandou confeccionar uma Bíblia e colocar a sua foto, ele cometeu alguma infração penal? Vamos analisar com muito cuidado. Vamos analisar aqui, pegar duas instituições como exemplo aqui do nosso vídeo, tá? Vamos citar aqui o nome de duas instituições religiosas como exemplo. Vamos pegar a Igreja Universal e vamos pegar a Assembleia de Deus. Tá? Vamos usar aqui como exemplo essas duas instituições religiosas, a Igreja Universal e a instituição Assembleia de Deus. Vocês sabem que a Igreja Universal costuma sempre utilizar objetos, né, que estão lá no Antigo Testamento, tipo a Arca de Noé, a vara de Moisés, a pedra que matou o gigante Golias, né, as taubas de Moisés. Eles utilizam esses objetos para fazer os seus cultos. É uma tradição, é um costume ali na Igreja Universal. Né? Então, eles fazem ali uma arca, colocam ali uma vara, e eles dizem que aqueles objetos representam os personagens ou fatos da Bíblia no Antigo Testamento. Então, é uma forma de culto. Quando você pega esse mesmo objeto, se você pega aquela mesma arca que eles colocam ali, ou aquelas taubas de Moisés, e transporta para a Assembleia de Deus, você vai ver que não tem nenhum sentimento, nenhuma relevância para culto. Não há nenhum sentimento dos evangélicos da Assembleia de Deus em relação àquela tábua que eles confeccionam ali. Então veja bem, veja que para uma igreja evangélica, aquelas tábuas de Moisés é um objeto de culto. Para outra igreja evangélica não é. Então veja bem, se você entra na Igreja Universal, né, e desrespeita, você quebra aquele objeto de culto ali, você fere o sentimento religioso de todos os integrantes da Igreja Universal. Por quê? Porque aquele objeto, ele é objeto de culto. Ele tem relevância sentimental, espiritual para aquela comunidade evangélica. Se você pega esse mesmo objeto, né, e tenta transportar para a Assembleia de Deus, por exemplo, não vai ter objeto de culto. Por que não vai ser objeto de culto? Porque não é uma tradição da instituição Assembleia de Deus de adorar, né, de colocar imagem, figuras do Antigo Testamento. Não tem essa tradição. Não existe essa tradição no âmbito da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, por exemplo. Outro exemplo, vamos aqui analisar outro exemplo. Vamos pegar agora a Igreja Católica e vamos pegar a Igreja Assembleia de Deus. Tá? Vamos dar sempre esse parâmetro aqui para vocês entenderem. Né? Se você chega na Igreja Católica, eles canonizam pessoas. O que é isso? A pessoa, durante a sua existência, segundo eles, fez um milagre. Né? Essa pessoa, quando ela falece, o seu nome é levado a um concílio, acredito que seja um nome técnico, não peço desculpas, ao Vaticano. O Vaticano analisa esses feitos por essa pessoa, e os cardeais ali, a comissão de cardeais, claro, eles devem ter a forma, né? Eles consideram essa pessoa como santo, canonizam, e elas passam a receber adoração no âmbito da Igreja Católica. Né? Nós temos vários, não é isso? Então, isso é uma forma da Igreja Católica tratar os seus líderes, né? os seus cardeais, enfim, as pessoas que integram aquela religião. Quando você vai no âmbito, por exemplo, da Igreja Assembleia de Deus, ou qualquer outra instituição evangélica, o que é que você vê? Como é que eles enxergam seus líderes? Eles têm pastores. E pastores, para os evangélicos, eles são apenas pessoas escolhidas por Deus para trazer a mensagem, para ensinar a instituição religiosa, para trazer a palavra. Eles são homens escolhidos por Deus para administrar a obra de Deus e guiar o povo. Nada mais do que isso. Se em algum momento da vida um pastor deste, por exemplo, orar
e Deus curar uma pessoa, de repente uma pessoa era paralítico e ser curado, era cego, passou a ver, sofria de uma grave enfermidade e recebeu a cura, essa pessoa ela não vai ser canonizada. Né? Por quê? Porque para os evangélicos foi apenas uma atuação de Deus, que Deus utilizou aquela pessoa e que Deus que deve ser adorado. Veja que a forma de tratamento, né, dessas ações são diferentes entre as religiões. Não é a mesma coisa. Não existe esse sentimento no âmbito da instituição evangélica, Assembleia de Deus, por exemplo, de adorar uma pessoa, de considerar santo. Para os evangélicos, são aqueles que para eles, santo é todo aquele que obedece a palavra, que vive próximo a Deus. Este é considerado santo para os evangélicos. Né? É chamado de santo. Veja que o tratamento é totalmente de forma diferente. E em relação à Bíblia? Veja que a Igreja Católica, por exemplo, né, eles adotam até figuras na Bíblia. Já teve Bíblia que tem a foto do próprio Papa. Por quê? Porque esse é um sentimento que eles têm. É um sentimento que segue a religião católica, né? Que segue os católicos. Eles adoram as imagens, eles adoram as pessoas. Então é uma forma de culto, é um sentimento religioso que segue ali a religião católica. Agora veja bem, em relação à situação real que nós apresentamos no começo do vídeo, né, do pastor aí da instituição evangélica, que mandou fazer uma Bíblia e mandou colocar sua foto. Então, o que é que os evangélicos passaram a criticar? Eles afirmam que quando o pastor fez isso, né, ele quebrou uma tradição da instituição evangélica de centenas de anos, né, que as instituições evangélicas, elas não adotam dentro da Bíblia imagens, fotos de pessoas. A Bíblia dos evangélicos, se você pegar uma Bíblia, por exemplo, católica, pegar uma Bíblia evangélica ou a Bíblia de qualquer outra religião, de outras religiões, você vai ver que a Bíblia dos evangélicos, elas são diferentes, né? Elas não têm figuras, né? Segundo os evangélicos, eles adoram a Deus, né, através da fé, ou seja, eles acreditam que na Bíblia nós temos, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? E que através da leitura da Bíblia, o membro, né, aquele que está lendo, ele tem a revelação de Deus. Ele recebe a revelação de Deus através do seu espírito e eles têm a visão espiritual. Então, eles não adotam figuras, imagens dentro da Bíblia, nem de pastores, nem mesmo de suposta imagem de Jesus Cristo. Né? Eles não adotam isso. Por mais que você pegue a maior pintura, se eu não estou equivocado, que a maior pintura que foi feita da imagem de Jesus Cristo foi a de Michelangelo. Me parece que é a imagem que mais se aproximou, né, de uma imagem real de Jesus Cristo, foi a de Michelangelo. Então, mesmo que for a foto de Michelangelo, os evangélicos não aceitam que ela seja colocada na Bíblia, que ela integre ali a Bíblia, entendeu? Não é aceitável perante os evangélicos que se coloque imagem nem de pessoas, nem de figuras bíblicas, porque, como eu disse, eles têm uma forma centenária, há muitos anos. Isso é uma tradição de a Bíblia ela conter apenas gráficos para ilustrar os textos, tá? Ela contém gráficos. Então, a partir do momento que o pastor, né, da instituição religiosa, né, ao qual ele faz parte, ele mandou confeccionar uma Bíblia, né, e quebrou essa tradição, né, poderá ter havido aí a violação, né, a afronta ao sentimento religioso, ao sentimento dentro da religião de não se adorar pessoas, de não se adorar imagem. Porque os evangélicos, eles dessa instituição, eles interpretaram que o pastor, ao colocar sua imagem dentro da Bíblia, ele quis ser adorado, né? Porque todas as vezes que os evangélicos abrissem ali a Bíblia, observariam a sua foto e traria ali uma adoração, né? Um sentimento, tal, aquela imagem. Então, para os evangélicos, isso veio como uma afronta às normas da atual instituição que ele faz parte. Então, é preciso que os pastores tenham muito cuidado com isso, de com as suas atitudes não violar esse sentimento religioso, porque é isso que o Código Penal vem proteger, o sentimento religioso, né, em relação aos objetos de culto. Então, como eu disse, não é a proteção do objeto, é o sentimento que o cerca, que está em volta desses elementos deste objeto de culto. É isso que o Código Penal vem punir, por isso que está aqui no capítulo 1, dos crimes contra o sentimento religioso. Então, o que é que se pune? Não é a agressão ao objeto, mas ao sentimento. Uma pedra, por exemplo, pode ser uma pedra. Uma pedra pode ser uma pedra. Mas a partir do momento, um exemplo que eu dei, por exemplo, a Igreja Universal, se ela pega aquela pedra e diz assim, esta pedra é a pedra que Davi derrubou Golias. Então, a partir daquele é uma pedra. Mas a partir daquele momento, aquela pedra, ela passa a integrar
um objeto de culto e está ali o sentimento religioso. Então, se você desrespeita esta pedra, você vai cometer crimes, porque você comete crime. Se você pega esta pedra, transporta para uma Assembleia de Deus, por exemplo, qualquer igreja evangélica, não tem qualquer valor sentimental, vai ser apenas uma pedra. Deu para entender até agora? Vou lhe dar outro exemplo. O vinho da Santa Ceia, que as igrejas evangélicas tomam. Se você pega o vinho, né, e leva lá para as igrejas compram vinhos para a ceia, não compram? Pronto. E colocam lá, os coloca no depósito, né? Aquele vinho que está ali guardado no depósito lá na instituição evangélica, algum depósito, enfim, ele, naquele momento, ele ainda não é um objeto de culto, não tem valor sentimental. Ainda não é apenas uma garrafa de vinho. Agora, a partir do momento que ele é levado ali para o templo, que é enchido ali os recipientes, né? E o pastor ora por aquele vinho, naquele momento ele passou a ser um objeto de culto. Então, se você desrespeitar aquele vinho, você vai responder pelo crime, por vilipendiar um ato com objeto de culto. Deu para entender a diferença? A mesma coisa é o pão. O pão que vai para ser, foi feito obviamente por um padeiro. Chegou ali na igreja, ainda não começou o culto. Não começou o culto. Então aquele pão ainda não é um objeto de culto. Agora, a partir do momento que ele entra no templo e que é iniciado o culto, ele passa a integrar ali um objeto de culto. Deu para entender agora a diferença? Que o que pune-se não é a agressão ao objeto, mas o sentimento que esse objeto tem para aquela religião. Tá bem? Assim, deu para entender até agora? Então, ao pastor, não lhe cabe o conhecimento do Código Penal. Ele não é obrigado a conhecer o Código Penal, nem as legislações. Eu que tenho que conhecer o Código Penal, que faz parte do meu ofício. Conhecer o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Constituição, outras leis extravagantes. O que o pastor tem que conhecer é as tradições da sua instituição religiosa. Ele tem que respeitar as tradições ou a tradição da sua instituição. Ele tem que saber quais são as regras que tem na sua instituição, para que ele não recaia em crime. Por quê? Porque as instituições religiosas e os seus objetos de cultos recebem proteção do manto constitucional. Tá bem? Antes de concluir, que isso vai caber, se for feito levada alguma informação à autoridade policial para a competente instalação de inquérito policial, a autoridade policial que vai analisar as circunstâncias, concluído o inquérito, vai ser enviado ao promotor de justiça, ele vai analisar se realmente houve agressão ao sentimento religioso, consequentemente, se for feita a denúncia, vai para o juiz também vai analisar, o juiz não está adstrito à denúncia do Ministério Público, ele pode entender diferente, que aí ele compete julgar, tá bem? Isso vai depender de uma investigação. Pode se abrir investigação? Pode. Se os membros da instituição religiosa se sentirem ofendidos com isso, ou se sentirem ofendidos com isso, podem procurar as autoridades públicas para que sejam feitos os procedimentos legais, tá bem? E o juiz, só o juiz é que vai dizer realmente, com o trânsito em julgado, se houve a violação ao sentimento religioso, tá bom? Porque a Constituição diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, assistiram tamanho absurdo. E segundo a análise desse próprio jurista, esse vilipêndio, esse crime de violar a própria Constituição Federal, no Código Penal dá prisão, detenção de 1 mês a 1 ano, além de dar o direito ao consumidor pedir reparação e ressarcimento pelo dano moral causado pelo vilipêndio desse objeto sagrado. Mas não é um objeto qualquer. É a santa, bendita e infalível Palavra de Deus, que trata-se da regra infalível de fé. A igreja, ela é a bússola. Ela é o farol. A igreja, as religiões não podem jamais subsistir ou vir a existir as religiões cristãs sem as sagradas escrituras. Então, está aí mostrado mais uma vez um grave desvio de conduta de Ailton José Alves. E repito, se essa atitude, como sempre, foi uma ação isolada, tirana, ditadora, esse crime recai sobre ele. Mas se foi em conjunto com a diretoria, todos são cúmplices e cometeram o mesmo crime. Que Deus em Cristo nos abençoe.